It all started with one. Then one became many. Many willing to be free. Free to choose. Free to share. On the desktop. Corporate. Science. Art. Everywhere. So come and race with us. I, you, we are Linux. Criação do SO. Antes de tudo, queremos relatar que o Linux, somente o Linux, não é um sistema operacional, e sim o kernel de o GNU. O nome correto para o SO que conhecemos é GNU Linux, e a origem desse nome explicaremos a partir de agora. Mas antes, necessitamos explicar alguns conceitos. De forma bem resumida podemos dizer que um SO é um conjunto de rotinas que desempenham o papel de controle de recursos. Já o kernel é o núcleo do sistema, a parte responsável por conectar o software ao hardware, estabelecendo uma comunicação eficaz entre os recursos do sistema. Pois bem, com esse conhecimento, embora reduzido, em mente, explicaremos como ocorreu o surgimento do GNU Linux, parte por parte. Richard Stallman e o GNU. Richard Matthew Stallman, ou RMS como prefere ser chamado, é um personagem muito importante na história do SO que conhecemos e utilizamos. Ele nasceu em 1953 e teve contato com computadores em 1969, aos 16 anos, no primeiro ano do ensino médio. Por preferir as matérias exatas, Stallman graduou-se em física na Universidade Harvard em 1974. Depois, trabalhou como programador do Laboratório de Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Em 1983, ainda trabalhando no MIT, Stallman lançou o projeto GNU, acrônimo recursivo para GNU Not Unix, que tinha a pretensão de criar um sistema operacional do tipo Unix, porém gratuito. Em 1984, o projeto GNU é iniciado oficialmente. Já em 1985, Stallman e outros criaram a Free Software Foundation, FSF, uma corporação sem fins lucrativos que busca promover softwares gratuitos eliminando restrições à cópia, redistribuição, estudo e modificação dos mesmos, formulando assim a licença GPL, General Public License. O desafio do GNU era enorme e havia a necessidade de desenvolver o kernel, utilitários de programação, de administração do sistema de rede, comandos etc. Porém, no final da década de 1980, o projeto tinha fracassado, pois apenas os utilitários de programação e os comandos estavam prontos, como o montador, assembler, e o editor de ligação, linker, mas o kernel não. Linus Torvalds e o Linux. Linus Benedict Torvalds nasceu em 1969 e começou a se envolver com informática quando tinha 11 anos. Em 1989, Linus iniciou um projeto pessoal de aprimoramento do kernel do Minix, um sistema operacional do tipo Unix, chamando sua versão de Linux, como abreviação de Linus Minix. Depois de um certo tempo, Linus conseguiu fazer várias coisas funcionarem e reconhecendo que não conseguiria continuar sozinho desenvolvendo o projeto postou uma mensagem numa lista de discussão, dizendo ao público que seu projeto tinha alcançado um estágio onde podia ser utilizado, e que estava disposto a colocar os códigos-fonte disponíveis para ampla distribuição, ou seja, de graça na internet. Sendo assim, em outubro de 1991, enquanto cursava Ciência da Computação na Universidade de Helsinki, Linus resolveu lançar o Linux, mesmo sendo somente um kernel e estando apenas na versão 0.02. Integração e história GNU Linux. Em 1992, o projeto GNU ainda precisava de um kernel e o Linux se adequava perfeitamente ao projeto.
Ao final de 1992, Linus publicou o Linux nas condições da GPL. Sendo assim, houve um casamento perfeito entre o projeto GNU e o kernel Linux, ambos sob licença GPL. Colocar os dois componentes juntos parece simples, mas não foi. As pessoas que desenvolveram as várias distribuições de sistema deram uma contribuição substancial. Por fim, sobre a história da integração, vale salientar que Linus não conhecia Stallman, nem conhecia a FSF, nem conhecia o projeto GNU. Mesmo assim, como havia distribuído o Linux livremente na internet, não demorou até que começassem a unir os programas do projeto GNU ao kernel Linux, originando o sistema GNU Linux. Relação software-hardware. O Linux foi concebido no início da ascensão da plataforma x86, quando esta estava na fase dos processadores de instruções de 32 bits. No início o sistema era para computadores AT386, 486 e similares, não era portável, usava características do 386 e etc., e Linus tratava essa empreitada como um hobby. Linus não tinha ideia do que se transformaria a sua criação. Pouco tempo depois de seu lançamento, o Linux estava sendo portado para várias outras plataformas e ganhando dimensões de uso não imaginadas até então por seu criador. Isso se deve muito pelo fato de que todos os códigos do sistema sempre foram abertos e, além disso, Linus sempre deixava claro que qualquer um poderia modificá-lo conforme sua necessidade. Surgiu daí uma comunidade colaborativa poderosa que alavancou o desenvolvimento e aprimoramento do sistema. A princípio o sistema era direcionado para satisfazer a demanda de PCs, por ter nascido na época em que essa abordagem era emergente. Apesar disso, o Linux acabou por ganhar mais espaço no mercado de servidores e na academia, pois até então o sistema não possuía uma interface e usabilidade amigável ao público geral, mas em contrapartida, estava se tornando cada vez mais eficiente, seguro e dinâmico, para o público mais próximo da computação, como desenvolvedores e pesquisadores da área. Hoje, numa era de processadores de vários núcleos e instruções de 64 bits, o Linux continua, com suas várias distribuições, evoluindo tanto em termos técnicos quanto em termos de aceitação do mercado. Características técnicas do Linux. Muitas são as características técnicas do Linux, assim como qualquer SO. Podemos classificá-las em características de funcionalidade, características de funcionamento. Dentre as características de funcionalidade se destacam: o sistema é interativo, onde todos os comandos são acessíveis através do terminal. O sistema é multitarefa, onde um único usuário pode executar vários comandos ao mesmo tempo em um terminal. No entanto, apenas um deles exigirá a atenção imediata e é a este que o sistema dará preferência, os demais ficam em background esperando solicitação do usuário. O sistema é multiusuário, o que implica que o próprio sistema controla o acesso através de vários terminais, gerenciando os diversos usuários, inclusive controlando o acesso aos conteúdos destes por meio de sistema de segurança de diretórios. O sistema tem modularização, onde somente carrega para a memória o que é utilizado durante o processamento, liberando totalmente a memória assim que o programa ou dispositivo é finalizado. O sistema é case sensitive, ou seja, ele diferencia caracteres maiúsculos de caracteres minúsculos para nomeação de pastas e arquivos. O sistema tem suporte a nomes extensos de arquivos e pastas, 255 caracteres. Tratando das características de funcionamento, podemos destacar a arquitetura do Linux. O Linux é um núcleo monolítico, onde todas as atividades básicas são executadas em modo kernel, sendo que novas funcionalidades são providas como módulos de kernel, ao invés de servidores em espaço de usuário. Busca maior eficiência ao evitar trocas de contexto. Nesse tipo de núcleo, os controladores e dispositivos são executados com acesso total ao hardware. Das exceções podemos destacar o sistema de gráficos que não é executado no núcleo. Linguagem de programação. O SO é escrito na linguagem de programação C suportada pelo GCC, introduzindo várias extensões e mudanças ao C padrão.
Apesar da predominância da linguagem de programação C, também foram usadas outras linguagens em seu desenvolvimento como Perl, Python e várias linguagens Shell Script, dentre outras. Portabilidade. O Linux não foi inicialmente projetado para ser portável, a princípio ele só seria executado em arquitetura x386. Contudo, atualmente o Linux pode ser executado em uma grande quantidade de arquiteturas, desde os computadores de mão, mainframes, até os smartphones que utilizam o Android. Gerenciamento de processos. Conceitualmente, um processo é uma pequena extensão do programa em execução. No Linux, todo processo tem um pai, processo criador, e um número identificador, PID. O pai de todos os processos em um ambiente Linux é o init, seu PID é 1. Este processo é criado pelo processo 0, que é um encadeamento do próprio núcleo. O init irá permanecer em execução até o desligamento do sistema e sua função é monitorar e criar os processos que implementam as camadas exteriores do SO. Quando um processo filho é criado, ele compartilha as mesmas páginas de memória do pai. Quando um dos dois tenta escrever memória, é gerada uma interrupção para o núcleo, que copia o conteúdo das páginas de memória para novas molduras de páginas e são atribuídas ao processo que efetuou a escrita. Como mencionamos, o Linux é um SO multitarefa e para possibilitar o multiprocessamento o Linux mantém algumas estruturas importantes. 1. O descritor do processo, talkstruct, que contém todas as informações relativas ao processo. 2. Uma fila, runqueue, de processos por processador. Quando o SO possui mais de um processador, o Linux faz o balanceamento de carga entre as filas. Escalonamento. O Linux utiliza um sistema de prioridades, no qual os processos de maior prioridade têm preferência ao uso do processador. A identificação desta prioridade pode ser estática ou dinâmica e varia de maior prioridade, como os processos do sistema operacional, a 139, menor prioridade, como o gerenciador de atualização do sistema. Os números de 1 a 99 atribuem os processos em tempo real, enquanto os números do 100 ao 139 são atribuídos aos processos de segundo plano. Timeline. A primeira versão oficial do Linux foi lançada em 1991 e desde então o número de desenvolvedores e usuários cresceu rapidamente. No início o Linux era usado apenas por programadores ou por aqueles que entendiam muito de computação, tudo funcionava apenas em modo de textos e linhas de comandos, mas tudo começou a mudar a partir de 1994 quando diversas empresas criaram ambientes gráficos para a plataforma. 1992. Surge a primeira distribuição baseada em Linux com instalador. O nome do sistema era conhecido como Softlanding Linux System, SLS, e foi usado como base para criar o famoso Slackware. Ian Murdoch, criador do Debian, decidiu produzir o seu próprio sistema depois de passar algumas frustrações com o SLS. 1993. Saem os primeiros CDs com Linux, acompanhando o lançamento do projeto Debian e da distribuição Slackware. Slackware é a mais antiga e conhecida distribuição Linux mantida ainda em evidência. No nome Slackware se traduz Slack como sendo preguiça, e o IRE como produto, sendo interpretado como um produto de lapidação lenta, já que mesmo após o lançamento de versões estáveis das distribuições, ao se instalar, as configurações do sistema são feitas diretamente nos documentos texto de configurações. O projeto Debian foi fundado em 1993, como uma nova distribuição que seria feita abertamente, no espírito do Linux e do projeto GNU. O nome do sistema surgiu do nome de seu criador, Ian Murdoch, e sua esposa, Debra. 1994. Acontece o lançamento da versão 1.0 do kernel. OpenSUSE é um sistema operacional baseado no Linux, desenvolvido pela comunidade OpenSUSE de forma gratuita.
A distribuição OpenSUSE é um distro polivalente fácil de usar, estável e completa. Está voltada para usuários e desenvolvedores trabalhando em desktops e servidores. É ótima, tanto para iniciantes quanto para usuários experientes. O Red Hat Linux foi lançado em 1994, e foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a configuração e tornar o uso do sistema mais transparente, permitindo que ele atingisse um público mais abrangente. Apesar de sua alma comercial, todas as ferramentas desenvolvidas pela equipe do Red Hat tinham seu código aberto, o que possibilitou o surgimento de muitas outras distribuições derivadas dele. 1995. É fundada a primeira distribuição Linux brasileira, a Conectiva. Lançado a versão 1.2 do kernel. 1996. Tux, nome dado ao pinguim, é nomeado como o mascote oficial do sistema Linux. Lançado a versão 2.0 do kernel. 1997. Primeiro vírus para Linux foi descoberto. Chamado de Bliss, ele atuava em qualquer sistema baseado em Unix, incluindo o Linux. 1998. Torvalds aparece na matéria de capa da revista Forbes. Desta maneira o Linux tornou-se definitivamente conhecido no mercado corporativo. 1999. A Dell Computers inicia a comercialização de seus primeiros computadores com o Linux pré-instalado. É criado o Samba 2.0, um serviço que integra o Linux na rede Microsoft, permitindo o compartilhamento de recursos de autenticação de usuários. O Gentoo descreve-se como uma metadistribuição devido à sua adaptabilidade quase ilimitada. O nome da distribuição é inspirada na espécie de pinguim Gentoo. O gerenciamento de pacotes no SO é projetado para ser modular, portátil, fácil de manter, flexível e otimizado para a máquina usuária. 2001. Lançamento da versão 2.4.0 do kernel. Anúncio de investimento de $1 bilhão da IBM no Linux. O brasileiro e desenvolvedor da Conectiva, Marcelo Tuzati, é indicado por Torvalds para ser o mantenedor mundial do kernel do Linux. 2002. O Arch Linux é uma distribuição desenvolvida de forma independente e tem como propósito geral ser versátil o suficiente para se adequar a qualquer papel. Seu desenvolvimento é focado na simplicidade, minimalismo, e no código elegante. 2003. Lançamento da versão 2.6.0 do Linux. 2004. Foi criado em abril de 2004, quando Mark Shuttleworth convidou uma dúzia de desenvolvedores Debian para construir um sistema operacional ideal. O nome Ubuntu refere-se a uma ideologia ética sul-africana que, embora difícil de expressar, pode aproximadamente ser traduzido como humanidade para com os outros, ou eu sou porque nós somos. 2006. O Linux Mint possui duas versões, uma baseada em Ubuntu e outra baseada em Debian. Apesar disso, o Mint diferencia-se deles por incluir drivers e codecs proprietários por padrão e por alguns recursos que permitem fazer em modo gráfico configurações que em ambos os sistemas são feitas através do modo texto. 2008. Android é baseado no núcleo Linux e atualmente desenvolvido pela Google. Tem interface de usuário baseada na manipulação direta com interface específica para TV, carro e relógio de pulso.
Utilizar-se da tela sensível ao toque para que o usuário possa manipular objetos virtuais e também de um teclado virtual. Também é utilizado em consoles de videogames, câmeras digitais, computadores e outros dispositivos eletrônicos. 2011. Lançamento da versão 3.0 do Linux. Mageia é uma distribuição Linux disponibilizada como software livre e código aberto. É desenvolvida de forma comunitária, com a contribuição de usuários e desenvolvedores de diversos países, com líderes eleitos pela comunidade, sob a coordenação da Mageia.org, uma associação francesa sem fins lucrativos. 2012. Surgimento da última versão estável do Linux até agora, o Linux 3.2. Hoje o Linux roda em mais de 100 plataformas incluindo mainframes, relógios de pulso, e aparelhos celulares, além de mais de 48% dos servidores web rodarem em Linux. E é por isso e muitas outras razões que o Linux é o sistema operacional que mais cresce no mundo, tendo hoje mais de 100 mil desenvolvedores, atendendo a uma demanda de 18 milhões de usuários.